Galerinha iluminada, eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um aqui pelo YouTube, aqui pelo Instagram, Facebook. Então, estamos aqui em duas câmeras. Aqui eu falo tudo sobre iluminação e como fazer você, eletricista, a dobrar seu faturamento, tá bom? Vamos alcançar aí outro patamar como eletricista. Tamo junto? E o tema de hoje é: qual a diferença entre autônomo e empreendedor? Como virar essa chave aí, caso você tenha dúvidas, você está na situação de autônomo e quer entender o que é ser empreendedor? Então hoje é a hora para a gente trocar essa ideia aí, tá? Então vamos lá. Quem tiver dúvidas, experiências, vamos deixando comentários aí, que ao longo da live a gente vai trocando uma ideia aí e eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, basicamente, assim, voltando um pouquinho da historinha, uma situação real aqui no Brasil, muitos de nós brasileiros não temos uma educação empreendedora, tá bom? E aí vamos nos virando ali, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, né? Então, só que na batalha do nosso dia a dia, eu diria que nós, eu, você que está aí do outro lado, temos que dar direção, né? Temos que dar foco aonde nós queremos chegar, tá? Então, né, nós temos que dar uma direção em nossas vidas, dar uma direção em nosso trabalho, tá? Estipular metas, aonde eu quero chegar, aonde eu quero estar daqui 5 anos. Agora que ainda estamos aí no começo de 2022, já está terminando o janeirão aqui, mas como eu imagino terminar o ano, que patamar eu vou estar? Vou realmente aqui vendo as dicas do Bruno, seguindo aqui ele no Instagram, no YouTube. Eu estou faturando 1x e vou terminar o ano faturando o dobro, né? O 2x, vamos chegar nessa meta? Estamos aqui para isso, tá? Que mais? E aí verificar, dentre outras coisas que está dentro de negócios, falando aí de autônomo empreendedor, temos que verificar os nossos números, né? Então, esse 1x vamos para 2x, fazer networking, que são atitudes empreendedoras, tá? Então, a ideia é que vocês, como autônomos, podem já começar a testar nuances empreendedoras para chegar num patamar aí que vocês almejam, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da definição de um e de outro, tá? E claro que tem uma situação que ambas se encontram, mas a ideia é que vocês consigam atingir o próximo nível, tá? Então eu chamo de empreender do próximo nível, tá? Então vem aí para a loucura junto. Vamos, dizem que empreendedores é tudo maluco, né? Então vamos ser maluco junto aqui, tá bom? E aí pegando a analogia da música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se ficarmos esperando deixar a vida me levar, né? Como diria minha avó, né? Aqui só para a gente falar aqui papo reto, o crente não cai do céu, tá? Então, se a gente deixar muito aqui, deixa a vida me levar e ficar esperando um melhor dia, não, que semana que vem vai vir um cliente, mês que vem vai vir um cliente perfeito e de repente isso nunca acontece, tá? Então, se focarmos, se tivermos atitudes empreendedoras, as chances são que vocês consigam ter resultado ao invés de ficar esperando esse cliente que vem do céu, tá? Então, como diria minha avó novamente, vovó aqui nos pensamentos de hoje, ela dizia que quando a gente estava com aquela preguicinha, a gente tinha a bunda pesada, tá? Então, não fique com a bunda pesada em casa no seu trabalho. Bora levantar essa bunda aí e vamos atrás dos nossos resultados, tá bom? Então, não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu, tá? Só estou aqui querendo dar um empurrão, assim, tá? Sabe quando o médico, você vai no médico e o cara fala, você tem que emagrecer, sei lá, 10 quilos, 20 quilos, senão você vai infartar? É mais ou menos isso que
não quero levar para um lado ruim, mas nós temos que, de vez em quando, dar um acordão. Não falo aqui também como cara perfeito, falo um cara que erra todos os dias, todas as semanas, mas procuramos acertar aí e revisitar, ressignificar os nossos erros e seguir em frente, tá? Mas tem um pouquinho de experiência aí alguns anos aí empreendendo, tá? Falando um pouco de currículo, eu estudei, fiz um curso no Sebrae em 2016, aperfeiçoamento chamado Empretec, tá? Aconselho a vocês a fazerem. É um curso pago, mas na minha opinião, o melhor curso que o Sebrae tem, tá? De empreendedorismo. Ele vira a sua chave. Estudo, fiz outras coisas, alguns outros cursos grátis no Sebrae, e também fiz um MBA internacional sobre inovação e empreendedorismo, tá? Então é um assunto que eu gosto bastante, atuo na prática, e aqui com a Empório Luz já estamos chegando a 21 anos aí de existência, então é basicamente aí 21 anos na prática exercendo aí o empreendedorismo. É claro que eu diria que nos últimos 5 anos é uma outra consciência, outro amadurecimento. A gente fazia muita coisa na raça, sem saber o porquê estava fazendo, sem definição de meta, sem controle, ia fazendo, atropelando, muito no faro, no sensitivo. Felizmente, erramos mais do que acertamos, estamos aqui de pé até hoje. Mas o que eu quero passar é que tem como vocês adquirirem o conhecimento nesse sentido e focando melhor aí, tá? Que mais? Vamos pegar aqui uma definição do que é o autônomo para a gente pegar essas diferenças, essas nuances. Então, o trabalhador autônomo, de acordo com a definição aqui, é aquele que exerce habitualmente e por conta própria atividade profissional remunerada, explorando assim em proveito próprio sua força de trabalho. Então, sua força de trabalho. O que isso quer dizer que para você ser remunerado, depende da sua força de trabalho, do seu tempo, tá? E aí que eu quero chegar, você tem um limite de tempo. O dia tem 24 horas, basicamente um terço ou um pouco menos a gente usa para dormir, e aí você tem os outros 2 terços para trabalhar, família, estudar. Então, o tempo é escasso, né? Como diria Cazuza, o tempo não para, tá? Então, aqui hoje fazendo várias analogias aqui de música. E empreender, vamos um pouco aí para a definição de empreendedorismo. É o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Essa palavra riscos é uma das que eu quero abordar aqui. Muitas vezes a gente vê a definição igual está agora aqui como empreendedorismo sendo algo ali, a gente hoje pensa em startup, que mais? Só inovação, tá? Eu diria que empreender é basicamente é uma junção, tá? De características que nós, uma ou outra pode ser uma característica que você já nasce, mas 90% você treina, todas dão para treinar, na verdade, 100%, tá? Tem raridades de pessoas que têm o dom, como um Silvio Santos, um Abílio Diniz, um Roberto Marinho, que são pessoas ali que tiveram faro para negócio, e foram ali no sensitivo, e eles têm um combo de características praticamente completas ali de empreendedores, tá? Mas são raridades. Dizem que é 1% aí da população, tá? Ou menos. Então, como diria, se não me falha a memória, Albert Einstein, né? A gente tem que ter 99% de transpiração e 1% de inspiração. Eu diria que empreendedorismo é isso, 99% transpiração, 99% problema, resolvedor de problema,
Que mais podemos dizer aí que quer empreender aqui? Temos várias situações como governo, dificuldades de pegar crédito em banco e vários outros fatores. Mas existem alternativas para deixar esse foco melhor, tá? Como o fato de você, por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais à frente, você ter um CNPJ, fazer uma MEI, você pode ser autônomo e já ter a sua MEI aí, tá? Para você que está na informalidade total, um imposto, é barato, você tem um limitante ali de faturamento por mês. A cada ano tá mudando um pouco, começou anos atrás na faixa de 6 mil reais por mês, hoje, se não me falha a memória, é 20 mil por mês, tá? Então, você consegue ter a MEI aí, o seu CNPJ, e tendo algumas notinhas de entradas do serviço prestado, você vai pagar uma alíquota mínima lá, tá? Então, também no Sebrae lá, vocês podem dar uma verificada, entre na internet para ver sobre MEI, e aí vocês estarem aí atentos, né, a essa questão aí de como formalizar e aí começar. Porque quando você formaliza, pelo menos aí na MEI, você já vai tendo um registro do seu CNPJ, quando for no banco você já tem um histórico de sem restrição, de estar empresa aberta, aí você consegue ter uma entrada ao mundo do crédito, você consegue, você tem um outro, começa ali a subir um degrauzinho ali, tá? E aí falando um pouquinho mais de empreendedorismo, normalmente está ligado à inovação, empreender é inovar. Eu diria que empreender é basicamente você resolver o problema do seu cliente. Então, não necessariamente é uma inovação pensando no sentido de inventor, tá? Eu vou inventar um determinado produto, igual o Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente em 1879, foi uma puta evolução e até hoje é uma tecnologia que durou mais de 100 anos, depois vem a fluorescente e hoje em dia tem um LED. Não precisa ser numa situação assim, de um inventor, de um cientista, não. Empreender é resolver problema. Então, basicamente aqui, o que digamos assim, seu cliente tem lá um problema que ele precisa contratar um eletricista para passar a fiação, dividir os circuitos, dimensionar certinho e depois instalar as luminárias e tal. E aí, quem sabe o eletricista também saiba ler o projeto, fazer um projeto, já ganhar um pouquinho mais com isso e tal. Então, nisso ele já começa a ter um combo completo aí para atender o cliente. Isso é resolver um problema e aí, ao mesmo tempo, ter uma inovação, tá? Porque normalmente o eletricista padrão, tá? Vamos falar, estamos falando aqui com eletricistas que serão fora do padrão, tá? Vamos ser os loucos empreendedores aí e dobrar o seu faturamento, tá? Então, essa é uma das consequências que eu quero trazer para vocês, além de outras que virão. Só que primeiro a gente tem que mudar a atitude ali, o mindset na base, tá? Então a gente ouve muito falar de mindset. Mindset é basicamente o que eu quero que vocês foquem aqui, é que vocês são resolvedores de problemas, mas ao mesmo tempo você pode inovar. Então vamos lá de novo. Temos ali o eletricista padrão, que ele seria ali, eu vou passar as tomadas, então eu vou ali rasgar a parede, pôr as tomadas e passar ali um circuito por ambiente, pensando no cômodo da casa. Tá bom, é um padrão, é um jeitinho de fazer. Mas se esse eletricista ele já tem um conhecimento também de iluminação, ele pode, de repente, ter dois circuitos em alguns ambientes, ele fazer uma coisa mais espalhada e desses dois circuitos gerarem, sei lá, 6 acendimentos, tá? Então, você joga, por que esses 6 acendimentos? Porque eu vou ter uma dimerização aqui, tem a área do cinema, o home theater ali, eu tenho um pendente aqui, um efeito ali, tal, e você começa a ter um combo e um planejamento. Isso já podemos dizer que é uma inovação, o eletricista oferecer a parte luminotécnica. Por que não? Eu posso ter uma inovação do eletricista ser um instalador profissional também. Então, muitos eletricistas não sabem instalar lustre, ele instala mais os spots, plafon
e alguns pendentes mais simples. Quando chegam os pendentes mais invocados ilustres, muitas vezes tem que chamar um instalador que já está acostumado a instalar esse tipo. Então, falamos dias atrás aqui numa live, eu falei de postura de você, eletricista, até de vestimenta, de usar luva. Então, tem tudo isso já é uma inovação, tá? Então, o eletricista colocar um lustre com a luva e não ficar gordura na mão na peça é uma inovação. E dentre outras coisas que você pode fazer, tá? Então vamos lá, vamos falar do passo a passo e como normalmente é o que ocorre, quais são as 3 principais opções. A primeira opção é você, eletricista, trabalhar na CLT. Então você vai estar registrado com carteira assinada, trabalhando para alguma empresa ou para alguma pequena, para tanto uma grande empresa como uma Enel, aqui em São Paulo é Enel, em outros estados tem, né? Antigamente era Eletropaulo, e tem outras companhias de energia elétrica. Você pode ter uma situação de trabalhar, então você é CLT e beleza, tá tudo certo. Você pode ser CLT trabalhando para um empreiteiro, algum arquiteto, e tá tudo certo também. Mas aí você pode atingir o segundo nível, né? O próximo passo, que é ser autônomo. Então, você pode ser autônomo aos finais de semana, porque aí você vai fazer uma renda extra. E como seria essa renda extra? Você pode ali ser indicado ou começar a obra de algum amigo, alguém da família, e aí você começa a fazer um currículo seu. Então, isso você vai ser autônomo, como a gente disse na definição, você vai ser remunerado pela sua força de trabalho, pelo seu tempo trabalhado, e tem esse limite. O seu tempo tem um limite ali de algumas horas ao dia, tá? Então, considerando ali um padrão que você durma 8 horas, que é um terço, você vai ter um pouquinho mais de 8 horas normalmente para trabalhar, mas que seja 8 horas. E as outras 8 horas é o tempo de deslocamento da casa, é o tempo que você vai jantar com a família, né? O tempo para estudar. Então, realmente tem essas situações. O seu tempo, né? É escasso, tá? Então, a gente começa a falar de escassez quando é autônomo. O que mais? Então, mas é bacana passar por essa experiência antes de já chegar no que seria a terceira opção, que é empreender. É legal, e eu acho que deve passar por essa situação de autônomo, porque é a situação do testar, tá? Então, você vai testar erros, acertos, entender se você curte, tá? Porque, assim, não quer dizer que... Eu não estou aqui para falar que você ser dono da sua carreira é o certo ou o errado, tá? A atitude empreendedora você pode ter mesmo sendo CLT, tá? E são profissionais muito valorizados. Você pode ser um CLT, ter a sua carteira, trabalhar para uma empresa, mas ter atitudes empreendedoras. Dentre elas é ser proativo, comprometimento, chegar no horário, ter meta, ter controle, tá? Ter persuasão, ter rede de contatos. Tudo isso faz parte de combos que te traz características empreendedoras, e você pode exercer e exercitar isso sendo funcionário, e tá tudo certo, tá? Então, voltando um pouquinho aqui para a questão do autônomo, só para não me perder, né? Tem essa questão da escassez do tempo, mas você já começa a pensar como empresa, tá? Você é um CPF, então vamos lá. Eu, Bruno, eletricista, faz conta que eu sou Bruno, eletricista, tá? Eu tenho meu CPF, só que quando eu sou autônomo eu tenho que pensar como CNPJ. Então, eu sempre falo assim, para os homens, eu falo assim, não misture a conta das cuecas que você compra com o CNPJ da empresa. CNPJ você vai comprar furadeira, equipamento de segurança, sua caixa de ferramenta, estilete, trena, tudo que você vai usar na obra, isso é custos CNPJ, você como autônomo, você como
empreendedor, como empresa, tá? Então vamos pensar como empresa. E muitas vezes somos a eu empresa, né? Eu presa, a gente fala, a empresa, o chefe é você, o funcionário é você, e eu sei, tá tudo certo, é a realidade nossa, mas mesmo assim, pense em dividir, faz ali no caderninho mesmo, ó, vou comprar a trena, um alicate, a chave de fenda, a chave Phillips, fita isolante, conector, faz ali parafuso, bucha, vai deixando um kitzinho ali que você vê que é essencial, e aí esse custo, aos pouquinhos. Entrou um dinheiro, você investe ali. Entrou um dinheiro, você vai reinvestindo. Eu falei numa outra live a importância, reinvestir em equipamentos, qualidade e reinvestir em formação e educação. E aí, poupa uma parte. Então, você vai pegando parte do lucro e você vai reinvestindo, pega um pouquinho ali, né, custo ali, alimentação. Se você está ali sendo CLT durante segunda a sexta e você está fazendo essa renda extra, tente ali juntar ao máximo e aí você vai sentindo se você curte para daí chegar no próximo passo e sair da empresa, tá? Não estou aqui novamente falando para você sair da empresa, mas a maioria dos profissionais que eu convivo são pessoas que trabalhavam para outras, tanto formalmente como informalmente, e que pegaram gostos, e a maioria são autônomos. Então, a ideia é que a gente pense ali como empresa, com atitudes empreendedoras, para você realmente ter maiores resultados, tá? Essa é a nossa temática da live hoje, tá? Deixa eu ver aqui que... Fala aí, Renato Chagas, beleza? É importante mesmo usar a luva, o profissional é visto de outro jeito. São atitudes simples, né? Já é uma inovação, tá? Quando a gente falou na definição lá que a gente vê de empreender e inovação, o fato de eu usar a luva, como 99% não usa, o fato de você usar uma luva para não pôr a gordura da mão no lustre, já passa uma credibilidade para o seu cliente, né? Isso que a gente tem a outra luva profissional, né? A pretinha, que já é para uma questão de IPI, segurança e tudo mais. A gente pode ser essa luva, mas pode ser uma luva de pano, um tecido assim, bem tranquilinho, só para não pegar a gordura, tá? Eu até apelido, tem umas luvinhas branquinhas que fala luvinha do Michael Jackson, né? Então você vai lá, você tem uma luvinha, já mostra uma outra postura, tá? E aí, pensando nessa questão de pensar como empresa, você como autônomo tem que fazer o seu próprio salário. Então você tem que começar a cobrar ali a prestação de serviço, tá? Isso já é, eu diria que o primeiro passo ali para você pensar como empreendedor, tá? Você vai ter que saber cobrar, vai ter que saber se comunicar, tá? E é tudo você, a eu empresa, né? E aí você tem esse limite de horas, novamente, temos 24 horas no dia. E aí vai ser difícil, por conta desse limite de horas, você atender 2 clientes ao mesmo tempo. Você tem que ir um de cada vez, e aí explicar para o cliente que você está atendendo uma outra pessoa e você tem se eu posso só atender daqui 3 dias. E não ficar igual aquele profissional que pega 5 obras e aí vai meio período em cada uma e não faz nada. Foca, faz bem feito já vai engatilhando um segundo serviço ali para você preencher sua agenda, mas comunicação, explique para o cliente. Qual que é um outro problema da limitação das horas? O que vocês acham aí que é uma problemática de você, eletricista, ser autônomo e ser a eu empresa? Alguma observação? Basicamente, o que é complicado? Se você ficar doente, né? Se sofrer algum acidente de carro, algum imprevisto, né? Assim, então, a gente estamos ainda, né? Com a questão da pandemia, e aí teve muita gente que pegou, né? A Covid, eu peguei no ano retrasado, em dezembro, e tive que ficar ali, fazer a quarentena. Quantas pessoas pegaram mais? Eu peguei uma vez só, e graças a Deus foi leve, mas quantas pessoas pegaram 2 ou 3 vezes? E aí a pessoa não pode ir trabalhar porque fica com risco de contaminar outras pessoas. E aí quem que paga essa quarentena que você fica em casa, você como autônomo?
Então, depois você tem que correr o dobro para ir atrás, tá? Isso é algo que nós devemos nos preocupar e por isso que é importante parte desse lucro que você vai tendo do seu serviço juntar para fazer ali um caixa, tá? Não vou entrar aqui em grandes detalhes de aplicação, tal, mas o termo poupar, né? Poupança hoje é uma aplicação muito ruim, mas é só para usar o termo, né? Você vai fazer a sua poupança no sentido de poupar e juntar dinheiro, tá? E aí você vai atrás para saber a aplicação que fica melhor ali para você fazer o seu colchão, tá? É igual a moda antiga que o pessoal escondia embaixo do colchão, você vai fazer, mas deixar aí numa aplicação que renda algo. Então você pense ali um percentual. Eu gosto de pensar em percentual. Eu vou pôr 20%, por exemplo. R$ 1.000 você teve de lucro no mês, R$ 200 vai para uma aplicação. E você vai juntando esses R$ 200 por mês. E aí você vai aumentando ao longo do tempo, que se for sobrando mais, porque aí você está trabalhando em 20%, tá? Não é que você tem que juntar R$ 200. Então vamos supor que no outro mês deu R$ 2.000, 20%, R$ 400. E aí a mesma coisa, você vai pensando em percentual para reinvestir em equipamento, em educação, e aí você tira ali também para o lazer, para comida, para roupa. Eu gosto de fatiar ali em percentuais, tá? E aí, para pensar nessa situação aí que você possa ficar doente e tal, então é importante você ter uma segurança, tá? E aí, quando a gente fala do empreender, que eu disse que eu ia falar um pouquinho da questão do risco, né? Quando a gente fala em empreender, nós tomamos mais riscos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem um risco maior de dar certo, como também um risco maior de dar errado. Por isso é importante você testar atitudes empreendedoras como empregado em CLT e atitudes empreendedoras como autônomo, se você está numa transição, saindo da CLT, testando autônomo, tá? Então aí você está no campo de batalha, testando mais, até pegar corpo e aí você atingir aí o que a gente chama do próximo nível, pensar como uma empresa, um CNPJ bonitinho. Outros exemplos aí, você pode começar a pensar em contratar um ajudante. Então, aquele exemplo que eu dei que a questão do autônomo é muito empresa, você não dá conta de estar em 2 clientes na mesma hora, tá? No mesmo dia até pode ser, de manhã e à tarde, né? Mas de estar ao mesmo tempo em 2 clientes é complicado, então você já pode começar a ter um ajudante. E aí esse seu ajudante, ele pode ser registrado pelo seu CNPJ ou ele pode ser um autônomo ali, um temporário, acontece muito aí com a eletricista para testar, né? Então a pessoa testa ali o autônomo, e aí você começa a ter ali seu empregado, e a ideia é que você registre bonitinho lá, use o seu CNPJ, registre aí o seu ajudante. Então, você já começa a gerar um emprego, tá? Que somos nós aí, microempreendedores, pequenos empreendedores, que geramos a maior parte dos empregos no país, tá? Então, você já começa ali a pensar como empresa, e aí o fato de você vai sentir a demanda, tá? Então, você vai sentir que vai ter um outro cliente procurando, e aí você consegue dar conta, tem que ter o tempo para treinar essa pessoa, e aí você vai pegando uma obra menor, deixa ele lá, acompanha, passa lá durante o dia, vai para outra obra, e aí você consegue crescer, e aí você já tem um alcance maior de cliente, você vai faturar mais, dentre outros detalhes, tá? Então você vai ter claro, depois sabendo cobrar melhor, a sua lucratividade aumenta, você vai tendo outras possibilidades. E eu queria perguntar para vocês se vocês começam a enxergar que se isso é possível, tá? Na sua situação. Você fala, putz, eu estou ali enforcado, correndo aqui com 3 obras no mês, e acordo cedo, acordo 4, 5 da manhã, chego na obra às 7 horas, fico até 4, 5 horas o dia inteiro, não estou dando conta, estou trabalhando 1 hora a mais todo dia do que eu já trabalhava, meu, não dá. Começa a tentar fazer um exercício, tenta ver se o fato de você contratar um ajudante, o fato de você precificar melhor, se valorizar mais na profissão,
estudar, trazer conhecimentos aqui, sacadas que estamos trazendo aqui toda a semana, tá? A gente tem trazido aí 2 vídeos por semana e essa semana agora, até semana que vem, teremos vídeo de segunda a sexta, tá? Semana que vem também. Todos os dias, segunda a quarta, só quinta que não, tá? Então, você imagina, segunda a sexta, 19h10 da noite, e só de quinta, 7h40 da manhã. Então, anotem aí na agenda, 19h10 todos os dias, menos quinta, que é 7h40 da manhã, live todo dia. Amanhã teremos uma live com meu irmão Caio Mantovani, que vamos abordar um pouco sobre a questão de marketing, tecnologia, como você expor o seu trabalho, como o cliente chegar até você nos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo. Situações simples, sem custos para você. Então, amanhã, 7h40, tá? Amanhã cedinho aí, estamos tanto no Instagram, como aqui no YouTube e no Facebook, tá? Então, deixa eu só beber uma água aqui. Então, a ideia é realmente trazer ali elementos, dicas de ferramentas para vocês elevarem aí o seu nível de jogo, tá? Então, outros exemplos eu cheguei até a comentar de questões aí de... Opa, fala aí, Renato, beleza? Obrigado aí pelo feedback. Espero que tenha gostado aí. Fala uma sacada aí que você escutou, que você curtiu aí. Tamo junto. Você é eletricista também? Opa, eu não sou eletricista, mas a galera que eu tenho falado aí é com bastante eletricista aí. É o foco aí, eu quero que vocês virem o jogo. Todas as residências, principalmente aí, precisa de elétrica, tá? Então, trazer mais qualidade de vida aí aos consumidores finais que não tem noção que não é só deixar uma lâmpada pendurada no meio da sala, tá? Então, se vocês tiverem uma formação aí melhor, também aprender sobre iluminação, sobre gestão do seu negócio, tenho certeza que vocês vão melhorar o nível, que é o 2x que eu falo, que é vocês dobrarem o faturamento em pouco tempo, tá? Então, bacana. Ah, legal, das luvas. É dica simples e show de bola. Então vamos lá, outras situações que fazem parte de uma empresa pensando como empreendedor é controlar os gastos versus o seu faturamento para mensurar a sua lucratividade. Então você vai ter ali o seu faturamento, você vai dobrar. O que acontece? Quando você dobra o seu faturamento, você não vai dobrar todos os seus custos, tá? Vai dobrar os seus custos variáveis, mas o seu fixo, provavelmente, ele vai se manter por um tempo mesmo. Então, vamos imaginar aqui que você tenha... O que pode ser ali considerado um custo fixo, tá? Um aluguel, tá? No caso de vocês, vocês ficam mais parte na rua, né? E aí vai ser o seu endereço de casa, mas aí beleza. Então, se eu fosse pensar como uma empresa que eu fosse igual ao meu caso, que sou comerciante, eu tenho um aluguel para pagar e aquele aluguel é o mesmo, então é um custo fixo. Conta de água, internet, né? Luz, energia, tudo é um custo fixo. Telefone, então beleza. Então, o fato de você ter 2 clientes ou 10 clientes, a sua conta de água, luz, telefone, internet, o que seria o aluguel, basicamente é a mesma. O que você vai gastar de almoço e janta não vai mudar, você não vai jantar 2 vezes. Então, o transporte pode variar um pouquinho, porque você pode ir para um lugar mais distante num dia e no outro menos. Mas aí é uma variação pequena, né? É claro, depende, São Paulo é gigante aqui, pode mudar um pouquinho, eles seriam, mas né, ele é considerado meio que um fixo porque a gente está falando de um transporte dia a dia, mas pode variar um tiquinho. Então, se você tiver 2 clientes ou 10 clientes, esses custos são basicamente o mesmo. O que vai mudar quando é variável? O variável é, se você teve um serviço a mais, você precisa de um ajudante, você vai pagar esse salário, né, ou pagar o dia para o ajudante. Beleza, então aí nessa
já é um variável, porque você já tem mais uma pessoa. Que se você tiver um terceiro cliente, você vai pôr um outro ajudante na outra obra, já são 2 salários. Então, já variou que você tem, mas está entrando mais, né? Você tem um faturamento maior. Outras despesas que você pode ter ali, variáveis ali. Você pode ter um custo de ferramenta maior, porque você teve que comprar uma ferramenta para esse ajudante ficar com ela no local. Então, você tem outros custos variáveis, que você tem a sua caixa de ferramentas, você vai ter que investir numa outra para deixar com o ajudante, ou fazer um mix ali, né? Dependendo da situação, você usa a criatividade. Hoje ele vai ficar só quebrando ali, rasgando a parede para passar os conduítes das tomadas. E aí você vai na outra obra que já está mais avançada, você vai fazer a instalação de luminária, até você conseguir investir, entendeu? Eu só estou querendo passar algumas noções aqui de custo fixo e variável, porque eu falo muito em dobrar o faturamento, mas você vai ter como resultado também uma lucratividade maior. Então, quando você vai para um segundo nível, que seria pensar como empresa mesmo, contratar gente, ter mais clientes, faturar mais, você, de certo modo, o seu resultado, você vai maximizar o seu resultado, tá? Então, você consegue atingir um certo patamar como autônomo, dependendo só de você da eu empresa, né? Mas quando você consegue contratar, montar um time, a ideia é que você consiga faturar mais e, como resultado, ter maximizar esse lucro aí, tá? Que mais que eu... eu sou o Renato falou aqui, eu sou eletricista, já fiz curso de iluminação e agora estou cursando design de interiores, mas só trabalha tá aí como eletricista. Beleza. Aqui de São Paulo, Renato? Ao Sérgio aí também pelo YouTube, boa noite. O que mais? Outras características de atitudes empreendedoras, tá? É uma muito importante aqui, comprometimento. Então, se você combinou alguma coisa com o seu cliente, cumpra, tá? É o básico, tá? Eu sou meio a moda antiga, se a gente chega e fala para o cliente, vou chegar amanhã às 8h30, chega meia hora antes, tá? Chega lá e aí 15 minutos antes você já aperta lá o interfone, ó, cheguei. Então o pessoal vai ver, pô, o cara é comprometido com o horário. Sou meio a moda antiga, falo que eu vou cumprir tal coisa, você se compromete, você faz um acerto ali com o cliente, vai lá e cumpra, tá? A palavra é muito importante, tá? É uma questão de honra aí. Meio que assim, se você estava previsto deixar um ajudante nessa obra, e aí o ajudante ficou doente, teve algum super imprevisto, é você que vai no lugar e vai resolver. Dependendo, o ajudante vai ficar, sei lá, 3 dias de licença, porque ou pegou Covid e tem que ficar uma semana em casa. Cara, o cliente, você se comprometeu a terminar tal dia, você se comprometeu a ir lá na obra, você avisa, né, para o cliente entender, ó, ia estar o ajudante, de repente aquele dia você não consegue porque não esperava, mas no dia seguinte dá um jeito aí de acertar as coisas, tá? Então isso que eu falo que empreender é 99% transpiração, né? Então é muita emoção aí, mas na minha opinião vale a pena. É algo que mas tem que curtir, tá? Então nesse sentido, vale a pena e vamos para cima aí. E aí você acaba tendo muitas funções, né? Quando você pensa ali como CNPJ em empreender, você vai ter... Às vezes você teve a formação técnica, né? De elétrica e tal, mas aí você vai ter que ter um relacionamento com o cliente, acertar essa comunicação, supervisionar as obras, né? Delegar, né? Ser um líder perante os seus funcionários, se for o caso, fazer o projeto elétrico, fazer o projeto de iluminação. E aí tem algumas frentes que você pode atuar aí, inovar, né? Que foi como a questão que eu mencionei aí de instalação, de fazer os projetos e outras ideias aí que você possa executar, tá? Então, empreender tem muita emoção, você vai
ter essas frentes, não só ir lá fazer passar a fiação, tá? Então, não tem nada de errado entre um e outro. Se você curte fazer o básico, vai lá, faça o básico bem feito, da melhor maneira possível, mas tenha atitudes empreendedoras, como comprometimento, chegar no horário, vestir seu uniforme e dar seu melhor, tá? Então, é isso. Basicamente, você vai levar esses ensinamentos sendo CLT, sendo autônomo ou empreendendo, tá bom? Fazendo um resumo, então, se for começar, comece como MEI, tá? É mais barato. Você já começa a testar como que é ter um CNPJ. Procura o Sebrae antes para tirar dúvidas, tá? Como que funciona, que cursos você pode fazer para melhorar ali. Você vai aprender ali fluxo de caixa, aprender um pouco de gestão, de marketing. Acho que vale a pena, tá? Acho que para qualquer empresa, né? Mas vamos aqui focar certinho aqui para você, eletricista. Outras atitudes também que você pode ir aprimorando, como autônomo, e já quando chegar para você já pensar aí como empreendedor na sua empresa, você já está mais embasado e mais construído aí. Usar uniforme, você pode até uma camiseta pola, por exemplo, eu estou aqui com Empório Luz, tá? Poderia ter Bruno Mantovani, então eu tenho aqui Renato Chagas, eletricista, Sérgio Carmo, eletricista. Você põe o nome da sua empresa. Você pode ter um bonezinho, pode ser só uma camiseta normal, calça, né? Acho que é o básico, não ir de chinelo e bermuda. Eu vejo muitas obras do pessoal assim. É importante a vestimenta, tá? Dar uma cara mais profissional, tá? Que mais? Porque aí essa questão do uniforme, que você vai construindo sua marca, então você já não é mais um CPF, você é também um CNPJ. Então, isso você vai fazendo, que é chamado brand, né? Você está trabalhando a sua marca, você vai consolidando isso. Então, mesmo você como autônomo ali, você já vai colocando isso, vai trabalhando. O pedreiro, o gesseiro, o pessoal que está na obra já vai começando ali, Renato Chagas, eletricista, e tá a marca dele. Você pode, muitos colocam o telefone aqui, o WhatsApp atrás da camiseta, também é legal. Fica ali o cartão, já você tem o cartão também de visita, é importante, mas na camiseta você já resolve muita coisa ali, tá? Investir em boas ferramentas, acho que é essencial, vai acelerar o seu tempo de trabalho. As pessoas, o cliente ou outras pessoas vê que você que está preparado, né? Então você vai elevando o nível. Você começa com uma trena normal, baratinha, você vai pegar uma trena já de 5 metros, de 10 metros, até você chegar ao nível de comprar uma trena laser. A mesma coisa na parafusadeira, tem umas bem fraquinhas, você começa a pegar uma depois, uma mais forte, mais parruda. Todas as ferramentas, eu adoro ferramenta, mas vocês vão saber melhor do que eu quais as ferramentas que são boas aí, que vai ajudar vocês no dia a dia, tá? Fazer rede social, Instagram, por exemplo, estamos aqui no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube, mas acredito que o Instagram hoje seja a principal no momento, tá? Mas ficar atento aí que redes que vocês podem utilizar, pode ser até de repente LinkedIn, a pessoa vai te procurar lá, o eletricista, profissional e tal, mas amanhã tem dica boa, dica de como você ser achado no Google, que é geralmente quando a pessoa vai te procurar mesmo ali, eletricista na região, eu estou aqui no Tatuapé, você aparecer como opção. Então vamos falar sobre isso, tá? Na faixa. Outra característica super importante de empreendedor, de empreender, tá? Que você pode exercer essa característica tanto como CLT como autônomo, e pensando aí na questão já de você ter uma MEI, você empregar um ajudante, né? É o networking, tá? Essa questão do seu poder da rede de relacionamento. É algo que eu tenho batido bastante na tecla aqui. Semana passada eu fiz 2 lives falando desse tema, tá? Então fiquem ligados aí. E é importante, porque você vai aumentando a sua rede de relacionamento, e a rede é poder, porque aí um vai te indicar ali, outro vai te indicar aqui,
Então, é algo bastante importante. Dei exemplos de pessoal aí que está na obra, o cara conhece principalmente áreas relacionadas, tá? Vocês se relacionam muito com gesseiro e pedreiro, por exemplo, né? Então, você pode, nesse relacionamento, eles vendo vocês trabalharem na obra, vão ver você trabalhar e com certeza indicar para futuros clientes, tá? Teve uma entrevista que eu fiz umas 2 semanas atrás com o Thiago, tá? Da MASP Elétrica, e a indicação, se não me falha a memória, foi Marquinhos Pedreiro, indicou ele para uma primeira obra. Ele estava saindo da CLT, virou autônomo, ele e o Rodrigo são sócios. É um bom exemplo dessa história que eu estou contando aqui. Eles eram CLT, trabalhavam como eletricistas para outra empresa, pegaram uma obra de 262 metros quadrados, indicação do Marquinho Eletricista, começaram nessa obra, e aí só neste mesmo prédio eles pegaram 7 obras, tá? Então aí eles já começaram, eles pularam para autônomo, deram conta os dois ali fazendo e agendando, e basicamente depois dessa experiência eles já pularam para o nível de empreendedor, tá? Porque aí hoje eles têm 3 ajudantes e aí eles vão dando conta, tá? Eles fizeram sociedade ajuda em muitos casos, complementa com questões de características que um tem, então um é mais vendedor, vai fazer ali a negociação com o cliente, o outro já vai liderar a equipe, então tem tudo isso, e eu acho que é uma questão de evolução aí para vocês e que é importante para vocês atingirem aí o patamar 2x de faturamento e que tenhamos um excelente ano de 2022 aí para todos, tá bom? Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso, tá? E espero vocês amanhã às 7h40 da manhã. Fiquem ligados aí para quem está aqui no Instagram. Só falando minhas redes sociais para quem está no YouTube aí, ó, @mantovani_design, né? Siga lá no Instagram, que tenho feito as lives em todos os canais possíveis. E para quem está aqui no Instagram, segue lá no Luz Decoração, ó, plaquinha aqui, meu canal do YouTube, que tem um arsenal de vídeos ali, tá? 5 anos aí de vídeos, mais de 250 vídeos aí sobre iluminação e trazendo a temática forte aí 2022 para você eletricista, tá? Então é isso, se inscreva, ative o sininho lá para vir notificação dos vídeos, ser avisado, que muitas vezes eu entro na live que me deu um tempo, não estava a programar agendado, e eu entro lá. Então aí vocês recebem um avisinho lá dos vídeos, e é importante para o Google, para o YouTube entender que iluminação é um tema relevante, e principalmente eletricista aí é um tema relevante, e aí eles vão indicar os vídeos aí para outros amigos eletricistas, e estamos juntos aí para crescer essa comunidade aí, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã tem mais. Tamo junto. Até. Obrigadão, hein?